Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou nutricionista, sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente eu trabalho na produção de refeições para pacientes aqui no hospital da cidade. A Cris me convidou para conversar um pouquinho com vocês a respeito da alimentação. E vocês sabiam que o nutricionista ele é o profissional mais capacitado para falar sobre alimentação? Pois é, a nossa formação ela é toda baseada no estudo dos alimentos, dos nutrientes e principalmente a implicação desses nutrientes no funcionamento do corpo humano, né? E dessa forma, né, através desse estudo que a gente consegue elaborar dietas que ajudam na recuperação da saúde, né, na manutenção do estado de vida saudável. Eu fiquei sabendo que vocês não são totalmente leigos no assunto, né? A Cris já conversou um pouquinho com vocês a respeito da alimentação no campo e no ambiente urbano, né? E assim, realmente existe uma diferença, né, da alimentação no meio rural para o meio urbano. No meio rural, normalmente as pessoas têm um estilo de vida mais ativo, né? Têm um trabalho mais pesado, cumprem mais os horários das refeições. Além disso, têm acesso a alimentos que são produzidos de forma mais natural. Por exemplo, normalmente tem uma horta em casa que não usa nenhum tipo de defensivo agrícola, né? Tem um vizinho ou alguém próximo, né, que já tem um leite, alguma coisa que não é aquele leite de caixinha, né? É um leite que é coletado lá na hora, né? E já a pessoa já consome. Então, realmente existe uma diferença. É uma alimentação baseada basicamente em alimentos mais naturais, mais que são consumidos de forma in natura, né? E no ambiente urbano, a gente tem um diferencial, que é esse estilo de vida muito corrido que a gente vive e acaba que com esse estilo de vida muito corrido, a nossa alimentação também fica em segundo plano. Não é sempre que as mães de vocês, né, ou os responsáveis conseguem chegar em casa e preparar um jantar, fazer, né, comida fresquinha e tudo para consumir ali a família toda reunida, né, por conta disso. Então, às vezes, lança a mão de alguns alimentos que são chamados de processados e ultraprocessados. Por exemplo, uma lasanha congelada, um macarrão instantâneo, que são alimentos, né, que sofreram um processo muito grande da indústria, com isso acabaram agregando alguns nutrientes que não são interessantes para o nosso bem-estar. O ideal da nossa alimentação é que a gente possa ter alimentos mais naturais, né, que são consumidos de forma in natura. Por exemplo, eu tenho uma batata que eu posso cozinhar em casa, fazer ensopada, fazer frita mesmo. E eu tenho um salgadinho que é baseado em batata chips. Olha a diferença. Quantos processos que foram realizados aí nessa batata até ela virar chips e quantas coisas foram agregadas ali. Se a gente pegar a batata por si só tem batata. Se você pegar o rótulo do salgadinho, você consegue perceber uma série de outros ingredientes ali que estão agregando gordura, né? São fontes de sódio. Então, são coisas que a gente tem que observar no nosso dia a dia. E falando um pouquinho com vocês da situação atual que a gente vive, esse momento de isolamento social, ele é um risco, né, pra gente do ponto de vista alimentar. A gente acaba acordando mais tarde, a nossa rotina fica um pouco bagunçada, né, nessa questão do isolamento social, porque não tem aula, né? Não tem não tem muitas atividades para fazer, né? Tem um exercício, alguma outra coisa, mas acaba que a gente tem grande parte do dia livre. Então a gente vai assistir um filme, vai fazer o quê? Comer pipoca. À noite a família tá toda reunida, não vamos fazer o jantar, vamos comer um lanche. E isso pode ser rotina? Não pode, né, gente? A gente tem que manter uma rotina alimentar mais saudável, baseado em alimentos que sejam comprados e consumidos mais de forma in natura, né? A gente fazer o mínimo de processamento em casa, né? Cozinhar a própria comida, né? Eu sempre falo, o ideal é a gente cozinhar mais, descascar mais e desembalar menos. Quanto menos processado for o alimento, mais
nutrientes ele ainda mantém, né? E melhor vai ser para nossa saúde. A gente tem, assim, grupos alimentares diferentes, então o importante é que a gente tenha uma alimentação bem variada. Por exemplo, os cereais, pães e massas são fontes de carboidrato. E os carboidratos são uma importante fonte energética para o nosso organismo, né? Se a gente não tiver carboidrato, a gente não funciona bem, literalmente. Por exemplo, as carnes, os ovos, os laticínios, né, iogurte, leite, queijo, são alimentos que têm basicamente proteínas, né? E as proteínas, elas funcionam como tijolinhos no nosso organismo. Elas são construtoras. Então, para a gente, né, ter um estilo de vida, ter o organismo funcionando corretamente, ter o cabelo bonito, a pele bonita, a gente precisa das proteínas. Para a gente ter, por exemplo, síntese de determinados hormônios, a gente precisa da gordura, né? Que é fonte aí nos óleos, azeite, manteiga. Então a gente vai vendo que cada alimento que compõe a nossa alimentação tem uma função específica. E as frutas, verduras e legumes têm uma função especialíssima no nosso organismo. Porque não adianta eu ter carboidrato para poder fornecer energia para o meu corpo se eu não tenho vitaminas e minerais para servir de coenzima nos processos metabólicos, para a engrenagem do funcionamento do corpo funcionar. Então eu preciso de todos os alimentos, né? E eu preciso de todos em grandes quantidades? Não. A gente precisa de todos em pequenas quantidades, cada um, né? Cada um tem a sua recomendação. E eu preciso que dentro desse grupo a maior variedade possível de alimentos. Então, o ideal é que na hora que eu for sentar para montar o meu prato, a minha refeição, seja uma alimentação bem colorida, né? Com todos os grupos alimentares no meu prato. Então, é importante que eu tenha porção de cereais, de leguminosas, que também são fontes proteicas, das carnes ou ovos, né? De frutas, verduras e legumes. E isso é muito importante para o nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, mesmo em momentos de isolamento social, de fora da rotina mesmo, a gente tentar manter essa rotina alimentar, com esses alimentos principalmente, né? E evitando um pouco essa questão dos processados e ultraprocessados, que são alimentos maravilhosos, deliciosos. O nutricionista também toma refrigerante, também come hambúrguer, tá? Mas a gente tem que saber que cada coisa tem seu momento. Então, esses alimentos são exceções. A gente pode consumir eles lá uma vez por semana, estourando 2. O restante da semana a gente tem que trabalhar essa questão da nossa diversidade nos alimentos, né? Tentar manter a nossa alimentação mais colorida e diversificada possível, tá certo? Bom, esse é o recadinho que eu tinha para dar para vocês hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procura lá, me adiciona no Instagram e pode mandar uma duvidazinha no direct que eu respondo todo mundo. Beijo!